Olá, queridos. Estamos no nosso comentário Maktub. Está escrito. Você sabe que a história ela relata com fatos totalmente diferentes do que nós pensamos, né, pela Bíblia, mas ele traz relatos e fatos verdadeiros e confirma com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor ela é maravilhosa. Além do Senhor Deus nos dar discernimento e conhecimento para entendermos todos os mistérios e aquilo que nós aprendemos através da Bíblia, da palavra de Deus, Deus também usa grandes homens para trazer através da história os fatos reais que aconteceram, os fatos reais que aconteceram naquela época. Por isso que nós trouxemos esse comentário sobre Maktub, que quer dizer estava escrito. Então, Flávio José, quando nós estamos falando do livro dos Hebreus, escreveu tudo isso e com um pensamento histórico, né, do que Moisés tinha escrevido, porque Deus tinha dado uma instrução tão maravilhosa a Moisés para que ele começasse a escrever lá o Gênesis, o início de tudo, de todas as coisas. Até aqui nós temos trago coisas grandiosas e maravilhosas. E hoje, iniciando do capítulo 12 até o capítulo de números 18, nós vamos 17, nós vamos tratar sobre a vida do homem chamado Abraão. Iniciado como Abrão, ali de Uz dos caldeus, conhecido, né, da linhagem ali de Sem, dos filhos de Noé. Agora, Abrão vai ouvir a voz de Deus e sair do meio da sua parentela, da sua família, e seguir para o lugar onde Deus. Agora imaginamos, queridos, aqui o autor ele traz um relatos bem interessantes sobre Abraão, sobre a sua vida, sobre a obediência e a ordem da voz de Deus. Naquela época não tinha sacrifício, naquela época não tinha ninguém para orientar Abraão, só o Deus Todo-Poderoso, e não tinha ainda escrito a palavra, mas tinha vindo desde os seus antepassados. E agora Deus se revela a Abraão para que ele saia, para que ele tenha uma vida, e dá uma promessa que ele seria semente, e que seria a semente ali grande, muito grande como a areia do mar, e em todas as famílias da terra seriam abençoadas através da fé e da vida deste homem chamado Abrão. E olha, era um homem comum, era um homem de defeitos, total que o registro que o autor vai fazer aqui, ele traz que Abraão teve alguns defeitos. Primeiro, ele errou dizendo que a sua mulher era sua irmã. Não exatamente, porque antes eles poderiam ter esse contato. Então ele tinha, ela não era irmã dele exatamente de pai e mãe, mas era de mãe. Então ele a si mesmo assumiu como esposa. Isso naquela época podia, na Mesopotâmia, ali estava tudo ok, até então tudo bem. Mas algumas coisas Abraão quis ir na frente, né, de Deus. Deus tinha feito a promessa, mas ele vai e usa uma egípcia, uma escrava dele, para ter um filho. E é aí que vem o problema, que Deus não permitiu que ele fosse da promessa, mas abençoou a si mesmo a criança e a sua mãe, fazendo ele 12 príncipes. E isso criou uma rixa entre os dois, né? E quando veio o verdadeiro filho da promessa, que era Isaac, Ismael já tinha 13 anos, e agora Ismael vai seguir a sua vida junto com a sua mãe, mas Deus vai abençoar grandemente, e dele vai sair 12 nações, 12 príncipes grandes, que hoje, até hoje vemos e sabemos que são os arábios, que são ali aquele povo ali que mora na parte da Arábia, naquela parte onde tem os Dubai, Arábia Saudita e tantos outros lugares ali, naquela região do Oriente Médio. E realmente Flávio José vai trazer aqui as pessoas que vivenciaram, que estiveram ali. E outra coisa interessante, que depois de Isaac, Deus ainda concedeu a Abraão outros filhos, só que não fez parte da promessa, com a outra esposa que ele teve. Depois que Sara morre, agora vem a Quetura. Mas o autor vai dizer que Abraão orienta cada um dos filhos dele a seguir para outro caminho, a ir a outras cidades, a povoar. E o historiador nosso que ele vai dizer que alguns vão para as outras cidades e formalizar, como na África, o qual encheram e povoaram ali toda a África, também a Líbia, o Egito e todo aquele Oriente Médio ali, e ali parte da Ásia, todo aquele povo dos filhos de Abraão vão agora seguir o seu caminho. Mas Isaac vai chegar ali com a promessa e vai tentar alguns erros também
faz alguns erros, mas Deus vai orientar. Interessante, querido, que sempre Deus vai estar ali conversando com eles, indo e falando, e ensinando para que eles venham seguir verdadeiramente. E lá na frente você vai ver, entender, depois da morte de Abraão, iniciando agora a vida de Isaac já com seus dois filhos, Jacó e Esaú, Deus vai mostrar para ele que ali existiria duas nações grandes, e essas duas nações, o menor seria o maior do mais velho. Interessante entender que Jacó vira realmente o filho da promessa, e lá na frente nós vamos ver. Até o capítulo 17 nós estamos entendendo aqui pouco o assunto, não dá de eu ler para você, porque se eu fosse ler o tempo é curto, e não daria aí, teria que ter bastante tempo para nós lermos, mas eu já tenho lido, observado, e estou tirando aqui os pontos mais importantes, né? Que foi a vida de Abraão, de Isaac, o comprometimento do servo de Abraão para arrumar uma esposa para Isaac. É interessante entender que ele explica bem direitinho o historiador aqui sobre a orientação que Abraão dá para o seu servo para o encontro da esposa para Isaac. E assim sucessivamente, e essas nações ali vão crescendo, vão surgindo, e Deus vai abençoando esse povo. Interessante que são guiados verdadeiramente por Deus. Assim, por isso que eu trago para você, querido, a história, os fatos real. Não desnegando ou negando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Por isso que esse fato histórico de que o autor aqui, Flávio José, que foi um judeu, conhecedor de todo o Antigo Testamento e conhecedor, né, das leis do Antigo Testamento, ele também trazendo todo esse interesse aqui, confirma com a palavra, com a Bíblia, o Antigo Testamento. Trago aqui para você esse livro maravilhoso, Imaginável, que o que no nosso mundo seria sem o cristianismo, né? Ele vai mostrar o antes de Cristo e o depois de Cristo. O quanto é tão interessante e maravilhoso nós entendemos e aprender. Ficamos aqui mais um final de semana, finalizando aí nossa palavra e esse livro. Ó, quero mostrar aqui para você, é desse livro que nós estamos trazendo, né? Maravilhoso. Tem uma versão de luxo, né? E ele é maravilhoso. Se você quiser ler e saber da história e junto com a palavra de Deus, acompanhar, é só pegar e comprar um dele, e você vai entender mais e mais como a história, os fatos reais que a palavra de Deus nos traz. Quero trazer esse relato para você, ao seu coração. Então fique aí com o MacTube, o nosso comentário. MacTube está escrito, essa é a verdade da palavra de Deus. Que Deus vai abençoar você. Vamos até a próxima semana, né? Se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe. Até a próxima.